Após a morte do Charlie, o Precious começou a ter alguns problemas que, assim, foi, segundo os veterinários, né, começou com um problema de comportamento, com relação a talvez ao que aconteceu, porque eu também fiquei muito abalada. E quando os donos ficam abalados, né, os bichos sofrem, né, eles sentem que você tá abalada. E eles também, né, eles sentem que você tá ali e eles podem desencadear doenças, né? Eles podem desencadear outros tipos de comportamento que você não entende nem porquê, mas pode ser devido ao fato de você tá passando por um processo ou de doença ou emocional ou uma situação difícil na vida. Acontece. Pois é. E aí, segundo os veterinários, ele começou a ter problemas de obstrução. Várias obstruções. Começou a ter uma primeira obstrução urinária, aí não conseguia fazer xixi, muito difícil, e aí também começou a ser muito comilão. Ele sempre foi bom de boca, assim, de comer comida. Mas aí ele começou a comer muito e ficou mais gordinho, aí começou a ter esse problema, aí teve esse negócio do Charlie. Eu fiquei completamente absorvida cuidando do outro gato e não, né, e às vezes fica meio assim. E quando eu percebi, né, depois que aconteceu, ele começou a desenvolver esses problemas de obstrução urinária. Eu não sei, eu perdi a conta de quantas vezes eu precisei levar ele no veterinário com obstrução urinária. Então ele ficou diversas vezes internado. 2019, assim, desde setembro de 2019, ele várias vezes, várias vezes, várias vezes. E aí, quando foi em, em janeiro, né, de 2020, ele foi indicado para fazer a cirurgia de retirada do pênis. Por quê? Porque o pênis dele, segundo os veterinários, não tinha se desenvolvido o suficiente e ele foi castrado. Então eu não sabia disso. Quando realmente eu nunca passei por essa situação, eu sempre tive gato, tá? Na minha família sempre foi, né, de ter gato, ter cachorro. E aí aconteceu isso com ele. Ele precisou, ele não desenvolveu o suficiente, então o canal do pênis dele muito, muito, muito fininho. E aí obstruía, tinha também o fato dele não ser um gato que muito ativo, sedentário, e aí isso acumulava os resíduos na bexiga e criavam cálculos, os cálculos não saíam e não se dissolviam, porque ele também não tomava muita água. Então tinha todas umas questões assim de que juntou tudo e aconteceu isso. Na época eu fiquei, meu Deus, será que é isso mesmo? Ah, Jesus amado, que você fica com várias dúvidas, várias, várias dúvidas, mas tudo bem. Não dava mais para deixar ele sofrendo. Era um sofrimento, assim, quando você via aquele gato prostrado com dor. Você sabe que os gatos, eles, quando sentem dor, eles se escondem. E ele não tava nem mais se escondendo, ele tava assim, prostrado no chão, sem, sabe, sentindo aquela dor e eu não dava, não dava. E aí eu levei e o veterinário dele me indicou um especialista, esse especialista avaliou a situação e fez a cirurgia de penectomia, que é uma cirurgia que é a retirada do pênis. Então, ele iria ficar como se fosse uma gatinha, com o canal da uretra sem o pênis. Bem, ele fez a cirurgia em janeiro de 2020. Aí foi uns mais ou menos a recuperação de gato, de bichinho, assim, é rápida, né? Ele se recuperou completamente, né? Teve todo o processo de ficar com cone, assim, né, vocês estão vendo, vou mostrar essas imagens. E ele se recuperou e ficou bem,
E aí continuou a vida normal, né, tranquila. Lógico que sempre foi indicado para ele para restrição, né, alimentar, o tipo de comida que ele poderia comer, as coisas que ele não pode sair da dieta e tudo mais. Só que eu tenho outros gatos, né? E às vezes fica difícil de você controlar. Então, começou agora em 2021, no finalzinho assim de 2021, ele teve uma crise muito forte, pior do que as crises que ele já tinha tido antes. E aí quando eu levei no veterinário e fizeram ultrassom, os veterinários, nossa, mas ele, assim, já conhecem ele, né? Todo mundo já conhece ele, que não sai, né, do próprio laboratório lá para fazer ultrassom. Meu Deus, ele tava com pedra, mas não tão desse tamanho. Só que eu não entendo, eu não consigo entender uma fotografia de ultrassom. Eu não entendo, eu não consigo perceber, para mim eu não conseguia perceber que aquelas pedras que os cálculos que eles falavam que tinha eram gigantes, eram daquele jeito. Eu só fui tomar ciência depois. Por quê? Ele, assim, ele tava de um jeito, né? A bexiga dele tava completamente repleta. Eles falavam, é um saquinho de pedras. Um saquinho de pedras, tá? Um saquinho de pedras. E aí, assim, tá, mas vai dissolver, né? Vai dissolver. E eu acreditando, né? Fazendo de tudo, dando remédio até fitoterápico, acreditando que isso ia acontecer e não aconteceu. Então, até que chegou no momento que a bexiga dele ficou sem elasticidade e ele ficou com incontinência urinária, fazendo xixi onde ele estava. Se ele estava deitado na cama, ele fazia xixi ali mesmo, se ele estava com vontade. Se ele estava num canto, sentado, ele fazia xixi ali. Então, assim, ficou uma situação bem complicada. E aí não teve jeito, ele teve que fazer a cirurgia de retirada de cálculos. E o resultado foi esse daí que vocês viram. Eu fiquei muito preocupada com ele. Assim, gente, será que esse gato vai partir, né? Que nem aconteceu com o Charlie. Porque o Charlie também sofreu, foi um acidente, né? Então, ele também morreu e aí eu vou contar pra vocês essa história depois. E eu fiquei muito preocupada com ele. Mas, depois que eu vi, depois da cirurgia, que o veterinário me mostrou as pedras, gente, é de ficar abismadíssima. Cadê? Deixa eu ver se dá pra mostrar melhor assim. Isso porque uma delas, olha só o tamanho. Vou colocar a minha unha aqui. Ups, elas são grandes mesmo. Isso que é uma delas, que também era grande, o veterinário mandou para fazer o exame, né? Para saber o que estava causando essas pedras, esses cálculos, né? E a bexiga dele estava completamente tomada. Então, assim, não tinha elasticidade, não tinha como ser. Tava totalmente inflamada e não conseguia se restabelecer por conta desses cálculos. E aí foi feita a retirada e eu fiz vídeos acompanhando dia a dia, né, da recuperação dele, de como ele está, e é lógico que depois, né, assim, vocês vão acompanhando, tem os próximos vídeos que eu vou contando esses dias que eu fui passando com ele, da recuperação dele, de como ele está agora. Então acompanhe, tem a parte 2, né, aliás, tem as outras partes, não sei quantas partes são, mas acompanhe toda a recuperação dele e eu espero que vocês se conscientizem, vocês principalmente donos de gatos, né, de gata também, porque isso pode acontecer com cachorro, com gato, com vários animais, com esses animais domésticos que a gente tem e a gente sofre, né, junto com eles e é difícil, mas graças a Deus tudo passa. E como disse o meu veterinário, se fosse 20 anos atrás,
não teria jeito para ele. Não teria, porque não existiam as comidas medicamentosas, não existiam as comidas específicas para quem tem esse tipo de problema, e esse gato ele tem esse tipo de problema devido ao próprio organismo dele, né? Porque o resultado que deu no exame é que ele é oxalato, começa com oxalato e vai depositando outros elementos químicos, né? Oxalato, estruvita, magnésio, não sei o que, e vai se depositando, depositando e vai formando cálculo.